Morreu nesta segunda-feira o presidente da Comissão Pastoral da Terra e bispo de São José dos Pinhais, no Paraná, Dom Ladislau Biernacki. O bispo estava internado há pouco mais de uma semana e morreu em decorrência de infecção generalizada causada por um câncer. O funeral será realizado amanhã na Catedral de São José dos Pinhais. Dom Ladislau era paranaense e tinha 74 anos. Durante muitos anos foi bispo auxiliar de Curitiba. Ele presidia a CPT desde 2009 e também foi responsável por diversas pastorais sociais no Brasil. Foram 9 anos como representante do Papa no Brasil. Para se dedicar ao trabalho diplomático, passou 39 anos fora da Itália, seu país de origem. Agora, Dom Lourenço Baldisseri retorna a Roma para assumir a Secretaria da Congregação para os Bispos. Aqui no Brasil, Dom Lourenço deixou marcas importantes de seu serviço. Dom Lourenço Baldisseri nasceu em 29 de setembro de 1940, na cidade de San Pietro in Campo, região toscana da Itália. O amor pela música fez com que em 1968 mudasse para Roma e lá aprofundasse o talento. Talento que gerou um CD, lançado já como núncio apostólico no Brasil. Já quando era pequeno cantava a voz branca, uma coisa maravilhosa. E durante todo o seminário também cultivei essa minha paixão, essa tendência. Nos estudos, mestrado em teologia, doutorado em direito canônico e especialização em diplomacia. São 39 anos que estou fora da Itália. Segundo o Código de Direito Canônico, é função do núncio apostólico representar estavelmente o Papa junto às igrejas particulares ou também aos estados e autoridades públicas, às quais são enviados. Também cabe ao núncio nomear bispos, comunicar ou propor à Sé Apostólica os nomes de candidatos à função. Nesses 9 anos como núncio apostólico aqui no Brasil, Dom Lourenço Baldisseri visitou 101 dioceses das 276 existentes. Destas, ajudou a criar 9. Nomeou 143 novos bispos para o Brasil e o seu trabalho não para por aqui. Nesses 39 anos de carreira diplomática, Dom Lourenço passou pelo Japão, Paraguai, França, Zimbábue, Haiti. Foi nomeado núncio apostólico em 1992 no Haiti. Na nova função, retornou ao Paraguai em 95, Índia e Nepal em 99. E em novembro de 2002, volta ao Brasil. Dom Lourenço participou de todas as assembleias do Episcopado Brasileiro, o maior do mundo. Como núncio apostólico, se destacou pela atenção pastoral às centenas de dioceses e, na função diplomática, deixa uma significativa herança do seu trabalho, o Acordo Brasil-Santa Sé. Assinado em 2008 pelo Papa Bento XVI e o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o acordo ratifica normas já cumpridas no país sobre o ensino religioso, o casamento e a prestação de assistência espiritual em presídios, hospitais, entre outras questões. Segundo o próprio Dom Lourenço, o tempo máximo que o núncio fica num país são 10 anos. Faltou pouco para completar este período limite. Apesar do coração partido em deixar o Brasil, voltará para a terra natal para assumir o secretariado de um dos dicastérios mais importantes no Vaticano, a congregação responsável por todos os bispos do mundo. Eu deixo aqui um país que amei. Agora, voltando a Roma, se estreita ainda mais o contato com o Santo Padre. Aí vou colaborar a nível já não bilateral, ou mas multilateral, no sentido que no centro, aí eu vou tratar de todos os temas concernentes à minha competência a nível mundial.
E o Papa Bento XVI já escolheu o novo núncio apostólico para o Brasil. Trata-se do atual núncio da Tailândia e Camboja, Dom Giovanni Danielo. Dom Giovanni tem 57 anos, nasceu na Itália e foi ordenado sacerdote em 1978. Ele é doutor em Direito Canônico e ingressou no serviço diplomático da Santa Sé em 1983. Antes da Tailândia, ele foi núncio apostólico da República Democrática do Congo. Considerado uma doença silenciosa e que faz milhares de vítimas ao ano, a toxoplasmose é grave e pode deixar sequelas para o resto da vida. Saiba como se prevenir da conhecida doença do gato. A toxoplasmose é uma doença infecciosa causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii. Este protozoário é facilmente encontrado na natureza e pode causar infecção em grande número de mamíferos e pássaros no mundo todo. Pesquisas revelam que a maioria dos casos de contaminação da doença no Brasil ocorreu devido ao contato direto de pessoas com fezes de gatos, 96% de transmissão, seguido de pombos, com 83%, e cães, 13%. A contração da toxoplasmose, ou seja, ela é feita de diversas maneiras. O principal hospedeiro, o hospedeiro definitivo da toxoplasmose é o gato. Ele é um hospedeiro que transmite tanto a fase sexuada quanto a fase assexuada do protozoário. E ele transmite durante 6 meses. Depois disso, o próprio oocisto que ele deixa, seja nas fezes dele, e contaminando verduras, hortaliças, lixo, até carne, e que pode ser transmitido inclusive por inalação, ele fica ativo até 1 ano dentro do solo. A infecção nos humanos é assintomática em 80% a 90% dos casos, isto é, não causa sintomas, e pode passar desapercebida naqueles pacientes cuja imunidade é normal. As defesas imunológicas da pessoa normal podem deixar este parasita inerte no corpo sem causar dano algum por tempo indeterminado. Outro período de risco para adquirir a infecção é durante a vida intrauterina, da gestante para o feto, transmissão vertical. A pessoa tem o seu gato e ela pode dar a alimentação dele como uma alimentação de um cachorro. Ou seja, fazer a ração do gato. Isso aí você vai evitar que ele seja contaminante por um bom tempo. Outra situação é lavar as frutas, lavar as verduras, as hortaliças, a carne, que é muito importante, que um dos modos de transmissão também é a carne de porco e do boi mal passada, ela contém os cistos da toxoplasmose. Fritar bem a carne, ou seja, cozinhar bem a carne, isso é uma medida extremamente profilática. E a principal, lavar as mãos ao manusear qualquer tipo de alimento. A bactéria da toxoplasmose se aloja em 3 partes, nas articulações do corpo, no cérebro e também no lugar mais comum de apresentação da doença, que são os olhos. A toxoplasmose atinge milhares de pessoas no mundo inteiro. A infecção causada pela doença também afeta os olhos. Se você pegar uma lesão no ponto central da visão, chamado mácula, essa mácula ser atingida, se você não tratar precocemente, a própria cicatrização da lesão leva à cegueira. Apesar de ser considerada uma doença silenciosa, ela é tratável logo no início. É uma doença tratável. Porém, dependendo do estágio em que ela se encontra, ela pode causar sequelas. A vacinação voltada para as gestantes, ela tem o objetivo de proteger as gestantes contra doenças que possam trazer qualquer prejuízo ao longo da gestação e também trazer proteção para o futuro bebê ao nascimento. A mamãe vai fornecer para esse bebê os anticorpos maternos que vão servir de proteção para o bebê até esse bebê ser vacinado e passar a ter a própria proteção. Essas vacinas elas não imunizam diretamente o bebê. O que acontece é que através do leite materno são passados anticorpos maternos para o bebê e esses anticorpos vão conferir proteção para o bebê até o bebê produzir a sua própria proteção a partir das vacinas tomadas. Belém possui uma rica arquitetura com predominância portuguesa e francesa em seus prédios antigos. Esses lugares contam a história da cidade e guardam a memória de um período, mas muitas vezes estes espaços são alvos de depredação.
Eles são como fragmentos da história de Belém. Pedaços importantes que são guardados por gerações contendo identidades. A preservação é uma forma da gente preservar a nossa memória. A gente preserva a memória através de alguns artefatos do passado. E são eles que ligam as gerações passadas com as gerações futuras. Sendo tão importantes, os espaços históricos da capital paraense deveriam ser tratados com cuidado, mas não é isso que acontece. Muitos prédios sofrem com vandalismo, depredação e reformas irregulares. É o caso, por exemplo, do Casarão do Ferro de Engomar. Uma ação civil pública foi impetrada através da denúncia de que o prédio vem sendo alvo de destruição de todo o seu acervo arquitetônico. Foi concedida uma liminar e, se esta for descumprida, o juiz aplicará a multa diária de R$ 5.000 ao proprietário. Para evitar tais ações, existem os órgãos de preservação que fiscalizam tais espaços, como o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico, o Departamento de Patrimônio Histórico-Artístico Cultural e a Funbel. Claro que existe fiscalização, ou todos os projetos, as intervenções que são feitas nessas determinadas áreas, elas têm que ser dadas entradas nesses órgãos de preservação, é um caminho que tem que ser percorrido. Mas, na realidade, nós somos muito poucos. A gente não consegue fiscalizar sempre tudo. Então, o que é mais importante e o que é definitivo é que as pessoas tenham consciência disso, né? A educação das pessoas, uma consciência coletiva de que devemos preservar. Assim como o Casarão do Ferro de Engomar, outros espaços em Belém também sofrem com o abandono. São propriedades particulares maltratadas pelo descaso. É uma situação de abandono que é um estágio lamentável que se chega, porque sempre o estágio da restauração a gente costuma dizer que é quando o prédio está na UTI. A UTI do prédio é quando ele precisa ser restaurado. Porque, na realidade, o que a gente sempre pede? Que ele seja conservado para que ele nunca chegue ao ponto de ser restaurado. Porque é prejudicial de todas as formas. Custa muito mais caro, é muito mais dispendioso, seria muito melhor que os prédios fossem, na realidade, conservados. E isso não acontece. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!